assistência judiciária gratuita, honorários advocatícios de sucumbência e um comentário, um desabafo de um inscrito aqui no canal. Você já deve ter assistido algum dos vídeos que falo aqui no canal Saiba Direito sobre os honorários advocatícios de sucumbência. Deixarei no card ao final aqui, inclusive, vídeo em que eu explico o que são os honorários advocatícios contratuais e os de sucumbência. Mas, e aí é que está. Normalmente, quando nós falamos de honorários advocatícios de sucumbência, nós usamos como exemplo a hipótese da pessoa que está ajuizando uma ação e que receberá uma indenização, que será vitoriosa no processo, receberá uma indenização e a parte contrária pagará, além da indenização, também pagará os honorários de sucumbência. Mas e quando a parte derrotada for você? Quando você ajuizar uma ação judicial e você for a parte derrotada? A princípio, caberá a você pagar aqueles honorários de sucumbência. Artigo 85 da Lei do Código de Processo Civil, artigo 23 da Lei 8.906. Tem um vídeo aqui no canal explicando. Mas então, como é que fica? Então, eu tenho que pensar duas vezes antes de sair ajuizando uma ação judicial? É óbvio que tem. É óbvio. Tem que ter responsabilidade antes de ajuizar alguma ação judicial e tem que ter responsabilidade antes de se recusar a respeitar o direito do outro voluntariamente. Porque se você perder uma ação judicial, talvez ajuizando e perdendo, ou talvez fazendo coisas e obrigando a outra parte a ajuizar uma ação contra você, você corre o risco de pagar os honorários de sucumbência, além daqueles que você negociar com o seu advogado. Vamos ver aqui o desabafo do seu Odilon Almeida, um desabafo que me parece coerente. A grande maioria dos advogados não esclarecem sobre honorários de sucumbência. Não tem como saber se a maioria dos advogados esclarecem ou não, porque eu não trato com os outros advogados, eu trato com os clientes. Mas aqui o relato é esse. A grande maioria dos advogados não esclarecem sobre os honorários de sucumbência, porque querem, de qualquer forma, dar entrada no processo para receber os honorários contratuais. Não tem como saber se é verdade. Caso isso aconteça, caso não haja essa devida informação, lamento, mais um motivo para você compartilhar os vídeos que tenho aqui no canal. Quando perde, o prejuízo é em dobro. Pagamos os honorários advocatícios mais a sucumbência. Só entrem com ação se realmente tiver viabilidade o processo. E não confie nessa história de gratuidade fácil. O que significa gratuidade fácil que o nosso querido inscrito aqui está falando? Quando ele fala em gratuidade fácil, ele está falando do benefício da assistência judiciária gratuita previsto lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Lerei aqui o que diz o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil e depois nós já voltaremos a conversar. Vamos lá. Olha só, artigo 98 do Código de Processo Civil. A pessoa natural ou jurídica, ou seja, pode ser empresa também, brasileira ou estrangeira, e aqui vem com os requisitos mais importantes, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Tá, mas por enquanto é muito vago, né? Então tá, quem tem insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A gratuidade da justiça compreende custas judiciais, selos postais, despesas com publicação na imprensa oficial, edital, tudo mais, indenização devido à testemunha, raramente se utiliza isso, quando empregada receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse, as despesas com realização do exame de código genético, DNA e outros exames considerados essenciais, a parte que nos interessa. Os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português do documento redigido. Tá. O que nos interessa é essa parte aqui.
os honorários do advogado. Então, a assistência à gratuidade da justiça, artigo 98, a pessoa natural jurídica tem que ter insuficiência de recursos e ela compreende, a gratuidade da justiça compreende, né? Parágrafo 1º, vamos aqui direto, ó, os honorários do advogado e do perito e O custo de elaboração, o depósito previsto, emolumentos, concessão da gratuidade não afasta. Olha só aqui, parágrafo 2º. A concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. 3. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Alguns tribunais de justiça já têm um critério meio que pré-definido para conceder ou negar a assistência judiciária gratuita, apelidada AJG. No Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a tendência, não estou falando que seja uma regra engessada, a lei não prevê uma tabela, é uma tendência atual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conceder o benefício da assistência judiciária gratuita quando a parte comprovar uma renda não superior a 5 salários mínimos. Mas alguns juízes são mais rigorosos, algumas câmaras do Tribunal de Justiça talvez sejam um pouco mais rigorosas e exijam um comprovante de uma renda, restringam a assistência judiciária gratuita a uma renda menor ou a pessoas que têm alguma despesa a mais. Eu, pessoalmente, não concordo com este critério, porque como nós vimos agora aqui no artigo 98, a assistência judiciária gratuita compreende as custas processuais e os honorários advocatícios contratuais e os honorários advocatícios de sucumbência, além de taxas, peritos e outras coisas. Então, dependendo da ação, o custo processual pode ser muito alto. Vamos imaginar uma ação judicial que envolva perícia, uma ação judicial de valor bastante alto, em que, na hipótese de derrota, os honorários serão proporcionalmente maiores, em que atender uma ação de maior complexidade, em que os honorários contratuais tendam a ser proporcionalmente maiores. Uma ação que tenha que publicar edital daqui, edital de lá, vários réus, dezenas de citações. E vamos imaginar uma outra ação judicial em que não tem nada disso, tem que pagar as custas processuais e no final do processo, caso haja uma derrota, se pagará apenas os honorários de sucumbência numa ação de pequeno valor. Não me parece coerente o que muitos tribunais fazem, que é ter uma regra engessada. Passou de 5 salários mínimos, não tem direito à assistência judiciária gratuita. Recebe menos de 5 salários mínimos, tem direito. Não me faz muito sentido isso. Caso você seja advogado e você esteja patrocinando uma ação judicial de um cliente que tenha mais de 5 salários mínimos de renda e você pretenda pleitear a assistência judiciária gratuita, abra um campo ali na petição falando do benefício da assistência judiciária gratuita. Elenque as despesas que ele tenha e também descreva as despesas do processo. Uma ação as custas processuais de uma ação de 100 mil reais é 2 mil e poucos reais, só as custas. Uma ação parecida, porém não de 100 mil reais, de 10 mil reais, as custas são 200 e poucos reais. Vamos imaginar um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito. 2 automóveis batem um no outro. Um dos automóveis tem um dano de 100 mil reais. O outro tem um dano de 10 mil reais. E ambos os motoristas vão se processar mutuamente, porque ambos acreditam que tem razão no acidente.
Aquele que está pleiteando uma indenização de R$10.000 pagará custas de 250. O outro pagará custas de 2.000 e poucos reais, só as custas. Em caso de derrota judicial, quem pleitear uma indenização de R$100.000, caso perca a ação, pagará honorários que serão calculados em cima de 100 mil. E quem estiver pleiteando uma indenização de R$10.000 pagará honorários proporcionalmente menores também. Então, se você for advogado e estiver pretendendo obter a assistência judiciária gratuita, preste atenção nestas questões circunstanciais. Mas um pai de família, uma mãe de família com 3 filhos em colégio particular que tem que pagar aluguel, prestação da casa, plano de saúde e que recebem R$10.000, talvez tenha menos condições financeiras do que um jovem recém-formado que ainda mora com os pais, que não tem filhos e que recebe R$5.000 por mês de salário. Essas variáveis pessoais também devem entrar na conta, pelo menos é o que estaria escrito no próprio texto do artigo 98 do Código de Processo Civil. Mas, voltando ao comentário do nosso inscrito, não confie na gratuidade judiciária fácil. Isso depende muito da tendência, da mentalidade de cada tribunal. Algumas correntes jurisprudenciais são mais rigorosas, outras menos. Mas só que tem um problema. Mesmo que você tenha obtido o benefício da assistência judiciária gratuita, isso significa que em algum momento do processo você comprovou a sua incapacidade financeira. Muito bem, mas nós lemos agora há pouco aqui a assistência judiciária gratuita, ela não isenta dos honorários de sucumbência. Ela suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos. Então, hoje, vamos imaginar, hoje você está desempregado. Ajuizou uma ação judicial, você está desempregado. Você tem assistência judiciária gratuita. Perdeu a ação judicial. Os honorários são inexigíveis. Mas daqui a 1 ano ou 2 anos, você passa num concurso público, você obtém um emprego e tem uma boa remuneração. Neste caso, o advogado, não é a parte contrária, o advogado da parte contrária, caso ele tome conhecimento disso, poderá ajuizar uma ação pedindo que você pague os honorários, uma vez que você deixou de ser merecedor do benefício da assistência judiciária gratuita. Então, é necessário que haja esta responsabilidade, este cuidado, antes de sair ajuizando ações. É verdade que o ajuizamento de uma ação judicial sem um custo inicial deixa a parte, num primeiro momento, mais valente. Ela entra com a ação judicial e não paga nada. Se perder, não precisará imediatamente pagar os honorários de sucumbência, mas, caso ela tenha a sorte de obter um ganho de renda, no prazo de 5 anos, ela terá esse custo depois. Este alerta é muito importante também, pessoal. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.